Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 7 de 10/2024. Convido a todos os presentes para se colocar de pé para ouvir a execução do jornal. Solicito ao senhor primeiro secretário que confirme o comparecimento dos vereadores presentes nos termos de assinaturas constantes do livro presente. Senhor presidente, jurídico, novos vereadores, convidados presentes, confirmo a participação de todos os vereadores dessa 15ª sessão ordinária, no dia 7 de outubro de 2024. Estando confirmada a presença do nosso vereador, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2024. Solicito que todos os vereadores fiquem de pé para ouvir o juramento de abertura. Por a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Senhor primeiro secretário, para a leitura da ata da sessão anterior, ata da 14ª sessão ordinária realizada em 16 de novembro de 2024. Senhor presidente,
Boa noite. Eu peço a dispensa da leitura da ata. Consulta, cara. A ata está aprovada. Para fazer a leitura da matéria do expediente, leitura do projeto de lei 014/2024, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, nos termos da legislação federal vigente, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ofício Especial Neves Paulista, 13 de setembro de 2024. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando essa espécie de casa de lei, a fim de apreciar para o projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação a instalações de estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, junto ao município de Neves Paulista. O projeto de lei dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, CTR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, nos termos da legislação federal vigente. Sem mais para o momento, aproveitamos o exercício dessas oportunidades para renovar protestos de mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Luiz Carlos de Souza, ministro-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Neves Paulista, São Paulo. O projeto de lei 14/2024 dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, nos termos da legislação federal vigente. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal de Neves Paulista, comarca de Neves Paulista, Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Neves Paulista aprova e promulga e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. O procedimento para a instalação no município de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, cadastrados, autorizados e ou homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, fica disciplinado por essa lei. Parágrafo único. Não estão sujeitos às previsões previstas nessa lei as infraestruturas para suporte de radares militares específicos, com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá obedecer à regulamentação própria. Artigo 2º. Para os fins de aplicação desta lei, nos termos da legislação federal vigente, observam-se as seguintes definições. Primeiro, estação transmissora de radiocomunicação, ETR, conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, incluídos seus acessórios e periféricos, que emitem radiofrequências, possibilitando a prestação dos serviços de telecomunicações. 2. Estação transmissora de radiocomunicação móvel, ETR móvel, conjunto de instalações que comporta equipamentos de radiofrequência destinados à transmissão de sinais de telecomunicações e de caráter transitório. 3. Estação transmissora de radiocomunicação de pequeno porte, ETR de pequeno porte, conjunto de equipamentos de radiofrequência destinado a prover ou aumentar a cobertura ou capacidade de tráfego e transmissão de sinais de telecomunicações para a cobertura de determinada área, apresentando dimensões físicas reduzidas e que sejam aptos a atender aos critérios de abaixo impacto visual, assim considerados aqueles que observam os seguintes definitivos do artigo 15 do Decreto Federal, número 10.480, de 1º de setembro de 2020. 4.
infraestrutura de suporte em meios físicos e fixos, utilizados para dar suporte à instalação de redes de telecomunicações, entre as quais postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas. 5. Detentorar pessoa física ou jurídica que detém, administra ou controla, direto ou indiretamente, uma infraestrutura de suporte. 6. Prestadora, pessoa jurídica que detém concessão, permissão ou autorização para a exploração de serviços de telecomunicações. 7. Torre, infraestrutura vertical, transversal, triangular ou quadrada. Treliçada, que pode ser do tipo autossuportada ou estadiada. 8. Poste, infraestrutura vertical, cônica e autossuportada, de concreto ou constituída por chapas de aço, instalada para suportar equipamentos de telecomunicações. 9. Poste de energia ou iluminação, infraestrutura de madeira, cimento, ferro ou aço, destinada a sustentar linhas de transmissão de energia elétrica e de iluminação pública, que pode suportar também os equipamentos de telecomunicações. 10. Antena, dispositivo para irradiar ou capturar ondas eletromagnéticas no espaço. 11. Instalação externa, instalação em locais não confinados, tais como torres, postes, topo de edificações, fachadas, caixas d'água, etc. 12. Instalação interna, instalação em locais internos, tais como interior de edificações, túneis, shopping centers, aeroportos e estádios, e etc. Artigo 3º. A aplicação dos dispositivos dessa lei rege-se pelos seguintes princípios. 1. O Sistema Nacional de Telecomunicações compõe-se de bens e serviços de utilidade pública e de relevância e interesse social. 2. A regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos da rede e dos servidores de telecomunicações é competência exclusiva da União, sendo delegado aos estados e aos municípios e ao Distrito Federal, impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados. 3. A atuação do município não deve comprometer as condições e os prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer serviço de telecomunicações e de interesse coletivo. Artigo 4º. As infraestruturas de suporte para a estação transmissora de radiocomunicações, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, ficam enquadradas na categoria de equipamento urbano e são considerados bens de utilidade pública e relevante interesse social, conforme disposto da Lei Federal número 13.116/2015, Lei Geral de Antenas, podendo ser implantadas em todas as zonas ou categorias de uso, desde que se atendam exclusivamente ao disposto nesta lei, além de observar os gabaritos de altura estabelecidos nas portarias do DCA número 145 e número 146, também do número 147 do DGCA, de 3 de agosto de 2020, do Comando Aeronáutica ou de outro que vier substituído. Inciso 1º. Em bens privados é permitida a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, mediante a devida autorização do proprietário do imóvel ou, quando não for possível, do opositor do imóvel. Inciso 2º. Nos bens públicos de todos os tipos é permitida a instalação de infraestrutura
de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, mediante permissão do uso ou concessão de direito real de uso, que será otorgada pelo órgão competente, na qual deverão constar as cláusulas conveniais e do atendimento aos parâmetros de ocupação dos bens públicos. Inciso 3º. Nos bens públicos de uso comum do povo, a permissão de uso ou concessão direta real de uso para a implantação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, será otorgada pelo órgão competente a título oneroso, nos termos da legislação federal. Inciso 4º. Os equipamentos que compõem a infraestrutura de suporte e estação transmissora de radiocomunicação, ETR, a ETR móvel e a ETR de pequeno porte, não são considerados áreas construídas ou edificadas para fins de aplicação do dispositivo, aplicação disposto na legislação de uso e ocupação do solo, não ser vinculado ao imóvel onde ocorrerá a instalação. Capítulo 2 dos procedimentos para instalação. Artigo 5º. A instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, que está sujeita ao prévio cadastramento realizado junto ao município por meio de requerimento padronizado instruído com os seguintes documentos. Primeiro, requerimento padrão. Segundo, projeto executivo de implantação da infraestrutura de suporte e respectiva AET. Está segundo aqui. Contrato social para detentora e comprovante de inscrição do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Terceiro, documento legal que comprove a autorização do proprietário ou possuidor do imóvel. 5. Anotação de responsabilidade técnica, ART, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, pela execução da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicações, ETR. 6. Anotação de responsabilidade técnica, ART, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, pelo projeto / execução da instalação da infraestrutura de suporte à estação transmissora de radiocomunicação, ETR. 7. Comprovante do pagamento de taxa única de cadastramento eletrônico prévio no importe de R$ 1.000, atualizados nos termos do Código Tributário Municipal. 8. Declaração de cadastro Comar ou declaração de inegibilidade e aprovação do comando da aeronáutica. Som, Comar, né? Aeronáutica, Comar. Nos casos em que a instalação ultrapassará a edificação existente, ou ainda caso tais declarações não estejam disponíveis ao tempo de cadastramento previsto no capítulo laudo de empresa especializada que ateste que a estrutura observada e gabarito de altura estabelecido pelo Comaer. Inciso 1º. O cadastramento de natureza autodeclaratória que se refere ao capítulo como circunstância, autorização do município para a instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR. No ato do protocolo, os documentos necessários tendo por base as informações prestadas pela detentora. Inciso 2º. A taxa para o cadastramento será paga no ato do protocolo do respectivo requerimento. Inciso 3º.
O cadastramento deverá ser renovado a cada 10 anos, ou quando ocorrer a modificação da infraestrutura de suporte instalada. Inciso 4º. Alteração de características técnicas decorrente de processos de remanejamento, substituição ou modernização tecnológica não caracteriza a ocorrência de modificação para fins de aplicação do inciso 3º. Observado o seguinte: primeiro, remanejamento é o ato de alterar a disposição ou localização dos elementos que compõem uma estação transmissora de radiocomunicação. 2. Substituição é a troca de um ou mais elementos que compõem a infraestrutura de suporte de estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte por outro similar. 3. Modernização é a possibilidade de inclusão ou troca de um ou mais elementos que compõem uma estação transmissora de radiocomunicação, ETR, com finalidade de melhoria da prestação de serviços ou eficiência operacional. Artigo 6º. Presidem no cadastramento breve previsto no artigo 5º, bastando a detentora comunicar a instalação ao órgão municipal competente, no prazo de 60 dias contados da data de instalação. 1. O compartilhamento de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ou para ETR de pequeno porte, já cadastrada perante o município. 2. A instalação de ERT móvel. 3. A instalação externa de ETR de pequeno porte. Parágrafo 1. A instalação interna de ETR de pequeno porte não estará sujeito à comunicação aludida ou capítulo, sujeitando-se apenas à autorização do proprietário ou do possuidor da edificação. Artigo 7º. Quando se trata de instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, que se envolva supressão de vegetação, intervenção na área de preservação permanente ou unidade de conservação ou implantação de imóvel tombado, será expedida pelo município licença de instalação, mediante expedimento administrativo único e simplificado, consultando-se os órgãos responsáveis que analisem o pedido no prazo máximo de 60 dias. Inciso 1º. O expediente administrativo referido no capítulo será iniciado por meio de requerimento padronizado, instruído com os seguintes documentos. 1. Requerimento padrão. 2. Projeto de execução de implantação da infraestrutura de suporte e respectiva ART. 3. Contrato social da detentora e comprovante de inscrição no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 3. Documento legal que comprove a autorização do proprietário do imóvel ou possuidor do imóvel. 4. Anotação de responsabilidade técnica, ART, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, pelo projeto de execução da instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicações, ETR. 5. Atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica emitido pelo profissional habilitado, atestando que os elementos que compõem a infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR atendem a legislação em vigor. 6. Comprovante do pagamento da taxa única de cadastramento eletrônico prévio. 7. Declaração de inegibilidade e aprovação do comando da aeronáutica, COMAER, ou laudo técnico atestando a conformidade das características do empreendimento.
aos requisitos estabelecidos pelo Comaer, no local de instalação sem prejuízo à validação posterior. Inciso 2. Para o processo de licenciamento ambiental, o expediente administrativo referido no capítulo se dará de forma integrada ao processo de inscrição do licenciamento urbanístico. Inciso 3. Em não havendo a manifestação dos órgãos responsáveis no prazo referido no capítulo, o município expedirá imediatamente a licença de instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, baseando nas informações prestadas pela detentora, como as respectivas anotações de responsabilidade técnica no atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica atestado pelos elementos que compõem a infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, atendo à legislação em vigor. Capítulo 3. Das restrições de instalação e ocupação do solo. Artigo 8º. Visando a proteção de paisagem urbana, a instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, em bens privados ou bens públicos de uso especial, os dominais deverão atender a distância de de 1,5 metro do alinhamento frontal das divisas laterais de fundos em relação às divisas do imóvel ocupado, com os dados a partir do eixo para a instalação dos postes ou da face externa da base para a instalação de torres. Inciso 1º. Poderá ser autorizada a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, desobrigadas das limitações previstas nesse artigo, nos casos de impossibilidade técnica para a prestação de serviços compatíveis com a qualidade exigida pela União, devidamente justificada junto ao órgão municipal competente, mediante laudo que justifique detalhadamente a necessidade de instalação ou os prejuízos pela falta de cobertura no local. Inciso 2. As restrições estabelecidas no capítulo deste artigo não se aplicam à estação transmissora de radiocomunicação ETR e ETR de pequeno porte, edificados ou a edificar, implantadas no topo de edificações. Artigo 9. A instalação de habilitos e equipamentos da estação transmissora de radiocomunicação, ETR, é admitida desde respeitada a distância de 1,5 metro das divisas do lote. Artigo 10. A instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR e ETR de pequeno porte, com os containers de mastros no topo de fachadas de edificações obedecerão às limitações das divisas do terreno que contém o imóvel, não podendo ter projeção vertical que ultrapasse o limite da edificação existente para o lote vizinho, quando a edificação ocupar todo o lote próprio. Artigo 11. Os equipamentos que compõem a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, deverão receber, se necessário, tratamento acústico para que o ruído não ultrapasse os limites máximos estabelecidos em legislação pertinente. Artigo 12. Os compartimentos das infraestruturas de suporte pelas prestadoras de serviço de telecomunicações que utilizarem estações, transmissoras de radiocomunicação, observará as disposições das regulamentações federais pertinentes. Capítulo 4. Da fiscalização e das penalidades. Artigo 13. Nenhuma estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte,
poderá ser instalada sem a prévia licença ou cadastro tratado nessa lei, ressalvada a exceção contínua no artigo 6º. Artigo 14. Compete ao município a fiscalização referente ao atendimento das normas previstas nessa lei, a qual deverá ser desenvolvida de ofício ou mediante notícia de irregularidade, observando o procedimento estabelecido neste capítulo. Artigo 15. Constatado o desatendimento das obrigações e exigências legais, a detentora ficará sujeito às seguintes medidas. Primeiro, no caso de ETR previamente licenciado e de ETR móvel ou ETR de pequeno porte, previamente cadastrados. A. Intimação para remoção ou regularização no prazo de 30 dias, contando da data do seu recebimento. B. Não atendida a intimação que se trata da linha A deste inciso, nova intimação para retirada da extração no prazo de 30 dias, contando da data do seu recebimento, concomitante, aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3 do capítulo desse artigo. 3. No caso de TR imóvel e TR de pequeno porte, instalado sem a prévia licença ou cadastro tratado nesta lei. Letra A. Intimação para remoção ou regulamentação no prazo de 30 dias, contando da data do seu recebimento, com a concomitante, aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3 do capítulo deste artigo. B. Não atendida a intimação de que se trata, a linha A desse inciso, nova intimação para retirada da instalação ou do equipamento no prazo de 30 dias, contado a data do seu recebimento, com a concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3 do capítulo deste artigo. 3. Observando previstos no inciso número 2 do capítulo deste artigo, a detentora ficará sujeita à aplicação de multa no valor de R$2.000. Inciso 1. Os valores mencionados no inciso 3 do capítulo deste artigo deverão atualizados anualmente pelo IPCA, o IBGE, ou o índice tiver substituído. Inciso 2. A multa será renovada anualmente enquanto perdurarem as irregularidades. Artigo 16. A hipótese de não regularização ou de não remoção de ETR ou da infraestrutura de suporte por parte da detentora, a Prefeitura poderá adotar as medidas para remoção, cobrando da infratora os custos tolerados, sem prejuízo da aplicação das multas e demais sanções cabíveis. Artigo 17. As notificações e intimações deverão ser encaminhadas à detentora por mensagem em endereço eletrônico indicado no requerimento da licença ou no cadastro quando houver. Artigo 18. O Executivo poderá utilizar a base de dados disponibilizada pela Anatel no sistema de informação de localização de ETRs, ETRs móveis e ETRs de pequeno porte, destinados à operação de serviços de telecomunicações. Inciso 1. Caberá à prestadora orientar e informar o Executivo considerará o acesso à base de dados e a extração de informações de que se trata o capítulo. Inciso 2. Fica facultado ao Executivo a exigência de informações complementares acerca das ETRs instaladas a ser regulamentado em decreto. Artigo 19. Os profissionais habilitados e técnicos responsáveis, nos limites de sua atuação, poderão, pela correta instalação e manutenção da infraestrutura de suporte, segundo dispõe desta lei,
de seu decreto regulamentar e das normas técnicas NTS vigentes, bem como por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiências do projeto, execução, instalação e manutenção. Parágrafo único. Caso comprovado universalidade dos documentos e informações apresentadas pelos profissionais habilitados e técnicos responsáveis, bem como a deficiência do projeto, execução, instalação e manutenção em razão da atuação ou omissão desses profissionais, a Prefeitura bloqueará o seu cadastramento por até 5 anos em novos processos, explicitamente comunicando o respectivo órgão de classe. Capítulo 5. Das disposições finais e transitórias. Artigo 20. As infraestruturas de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR móvel e ETR de pequeno porte, que estiverem instaladas na data dessa publicação dessa lei e não possuírem autorização municipal competente, ficarão sujeitas ao atendimento das previsões contidas nessa lei, devendo a sua detentora promover o cadastramento, a comunicação ou licença de instalação referidos respectivamente nos artigos 5º, 6º e 7º. Inciso 1º. Para atendimento ao disposto do artigo, fica concedido o prazo de 2 anos, contados da publicação dessa lei, para a detentora, a DTL, as infraestruturas de suporte para a estação de transmissão de radiocomunicação, ETR móvel e ETR transporte, aos parâmetros estabelecidos nessa lei, realizando cadastramento, a comunicação ou licenciamento de instalação referidos no artigo 5º, 6º e 7º. Inciso 2º. Verificada a impossibilidade de adequação, a detentora deverá apresentar laudo que justifique detalhadamente a necessidade de permanência da ETR, bem como apontar os prejuízos pela falta de cobertura no local. A Prefeitura que poderá decidir por sua manutenção. Inciso 3. Terceiro. Durante o prazo disposto do inciso 1º, esse artigo não poderá ser aplicada a sanção administrativa às infraestruturas de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, mencionadas no capítulo, motivadas pela falta de cumprimento da presente lei. Inciso 4. No caso de remoção das infraestruturas de suporte da estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, o prazo mínimo será de 360 dias, contando a partir do cadastramento, da comunicação ou licenciamento da instalação referidos nos artigos 5º, 6º e 7º, para a infraestrutura de suporte que substituirá a infraestrutura de suporte a ser remanejada. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Prefeitura Municipal, Inés Paulista, 13 de setembro de 2024. Assina Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal. Justificativa de lei. Ao projeto de lei. O excelentíssimo senhor Luiz Carlos de Souza, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Inés Paulista, São Paulo. É com satisfação que saudamos de Vossas Excelências, encaminhamos o projeto de lei que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, por termos da legislação federal vigente. Nos últimos anos, o setor de telecomunicações tem apresentado um contínuo crescimento, alcançando patamares que indicam a sua relevância para proporcionar o desenvolvimento econômico, social e tecnológico para o país e para o município. Além disso, com a chegada do G5,
chegada do 5G, além disso, com a chegada do 5G, ficou ainda mais evidenciada a necessidade de atualização à legislação municipal para a implementação de políticas públicas com o fim de expandir e de aprimorar a prestação de serviços de telecomunicações e ser assegurado a implantação e o funcionamento dessa nova tecnologia. E trará inúmeras funcionalidades aos serviços, possibilitando inovações imensuráveis. Como consequência da modernização da legislação e a viabilização e implantação das infraestruturas de suporte de redes de telecomunicações para a melhoria do funcionamento do 4G e do 5G, que se aproxima. Será possível termos importantes avanços em áreas como segurança pública, telemedicina, educação à distância, logística, cidades inteligentes e automação industrial e agrícola. Para tanto, o município necessita estar preparado no que se diz respeito à sua infraestrutura e logística para comportar essa demanda crescente. Contudo, deve-se levar em consideração o disposto do artigo 30, incisos 2, 8 e 9 da CF/88, atribuiu ao município competência para promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano, bem como fundamentar a legislação federal e estadual no que couber. Nesse sentido, deve-se levar também em observação os dispostos do artigo 73 e 74 da Lei Geral de Telecomunicações, Lei Federal nº 9.472/1997, e suas alterações que asseguram as prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo direto a utilização de postes, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, bem como integram a sujeição dessas as normas de engenharia e as leis municipais ou estaduais relativas à construção civil e à instalação de cabos, equipamentos em vias, logradouros e demais áreas públicas. Cabe também ao município atender ao que se dispõe na Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, e no Decreto Federal nº 10.480/2020, que a regulamenta. Dessa forma, segue análise, apreciação, proposta do projeto de lei disciplinar especificamente e licenciamento dos padrões urbanísticos para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de rádio e comunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente. Salienta-se que há uma urgente necessidade de readequação da legislação e de instalações de estação transmissora de radiocomunicação, ETR, para que a cidade responda adequadamente aos novos desafios oriundos da modernização tecnológica, visando ofertar à população do município as novas tecnologias e, especificamente, a melhoria da qualidade da cobertura celular e da conectividade. Registra-se que existem leis no âmbito federal que apresentam diretrizes macro que devem orientar os municípios, aperfeiçoando de suas normas, como a Lei Federal nº 11.934/2009, que expõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Altera a Lei nº
de 15 de setembro de 1965 e das outras providências. E já citada a Lei Federal número 13.116/2015, que estabelece normas gerais para a implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações e altera as leis número 9.432/1997 e 11.934/2009 e 10.257/2001. Antes de posto, o presente projeto de lei tem como princípio garantir as conquistas obtidas com o avanço e desenvolvimento das telecomunicações, principalmente a telefonia celular, adotando um conjunto de regras que possam disciplinar e organizar o licenciamento desses equipamentos e suas infraestruturas de suporte, assegurando a implantação ou a regulamentação seja efetivadas compartilhando as novas diretrizes da legislação federal e as normas municipais. Diante das razões acima expostas, espero contar com o apoio do senhor presidente e dos ilustres edis que compõem esta casa, para a aprovação dessa proposição, tendo em vista, como já dito, seu relevante interesse público e seu caráter totalmente social. Sem mais para o momento, aproveitamos essa oportunidade para renovar o protesto de mais alta autoestima e conspiração, Neves Paulista, 13 de setembro de 2024, Márcio Rogério dos Santos, 2024. Quero só dar uma. Tem várias coisas aqui que estão erradas. Primeiro, que não tem impacto. Fica claro se é o município que vai arcar com essas coisas, se é na terra ou não. Então, vamos mandar as soluções, mas vou solicitar para ver que retire até essa dúvida mesmo fixa. É aquela história que nós falamos das outras vezes. Aí R$1.000 aqui em 20 anos é quanto? Tem um índice regulador isso aí. Na minha opinião. Nós estamos vendo ele e estamos comunicando. O nosso procurador vai procurar o órgão competente e pedir para substituir, retirar. Senão, infelizmente, tem que renovar. Leitura do projeto de lei 15/2024, que altera o anexo 3º do Plano Plurianual 2022-2025, relativo ao exercício 2025, que ocorreu no Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 015/2024. Altera o anexo 3 do Plano Plurianual 2022/2025, relativo ao exercício de 2025. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal de Neves Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte. Artigo 1º. Fica alterado para fins de compatibilização com a Lei Orçamentária Anual, LOA 2025, o anexo 3 do Plano Plurianual, PPA, instituído pela Lei Municipal número 2141, de 8 de novembro de 2021, e que faz integrante desta lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, renovadas disposições do contrato. Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 27 de setembro de 2024, assina Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, diante da necessidade de constituir a integração da programação constante da Lei Orçamentária Anual de 2025 com processo de planejamento municipal
Encaminhamos o presente projeto de lei, objetivando compatibilizar as peças integrantes no processo de planejamento municipal, conforme especificado. A revisão do plano plurianual é o momento oportuno para que faça os devidos ajustes dos programas de ações executadas pelo órgão, entidades setoriais do governo, em especial os programas prioritários. Ressalta-se, por fim, que a revisão do PPA 2022-2025 deve ser visto pelos gestores públicos como uma importante oportunidade para aperfeiçoamento dos planos orçamentários e fortalecimento do modelo de gestão planejado adotado pelo município, abrindo as oportunidades para a promoção das correções e ajustes necessários. As alterações propostas no PPA visam adequar as estimativas de receitas e despesas para o referido quadriênio, mais especificamente para o exercício de 2025. Conta-se com o conhecimento e entendimento de vossas senhorias para conhecimento e aprovação do presente projeto. Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 27 de setembro de 2024, assina Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal. O restante da documentação vai se encontrar para todos os vereadores, os anexos, junto à secretaria dessa casa. Famílias das competentes comissões. Leitura do projeto de lei 016/2024, que altera o anexo 5 e 6 da Lei das Diretrizes Orçamentárias, da LDO, relativo ao exercício de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 016/2024. Altera o anexo 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, relativo ao exercício de 2025. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal de Neves Paulista, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado para fins de compatibilização com a Lei Orçamentária Anual, LOA 2025, e o anexo 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, instituído pela Lei Municipal número 2224, de 21 de junho de 2024, e que fazem integrante desta lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 27 de setembro de 2024, assina Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, diante da necessidade de constituir a integração da programação constante da Lei Orçamentária Anual de 2025, com o procedimento de planejamento municipal, encaminhamos o presente projeto de lei, objetivando compatibilizar as peças integrantes do processo de planejamento municipal, conforme especificado. A revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um momento de oportunidade para que se façam os devidos ajustes dos programas de ações executadas pelo órgão de entidades setoriais do governo, em especial nos programas prioritários. Ressalta-se, por fim, que a revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2025, deve ser vista pelos gestores públicos como uma importante oportunidade para o aperfeiçoamento dos planos orçamentários e fortalecimento do modelo de gestão planejada adotado pelo município, abrindo as oportunidades para a promoção das correções e ajustes necessários. As alterações propostas no LDO visam adequar as estimativas de receitas e despesas para o referido quadriênio, mais especificamente
para o exercício de 2025. Conta-se com conhecimento e entendimento de vossas senhorias para conhecimento e aprovação do presente projeto. Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 27 de setembro de 2024. Assina Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal. Os demais anexos, né, se encontram na secretaria dessa casa para apreciação dos novos vereadores. Encaminhe as competentes comissões. Leitura do projeto de lei 017/2024, que estima a receita fixa de despesa para o exercício financeiro de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 017/2024 estima a receita fixa de despesa para o exercício financeiro de 2025. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal de Neves Paulista, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei estima a receita e fixa a despesa do município de Neves Paulista para o exercício de 2025, compreendendo o orçamento fiscal da administração direta e dos fundos especiais. Parágrafo único. As rubricas de receita e os créditos orçamentários constantes dessa lei e os quadros que se integram estão expressos em reais. Artigo 2º. O orçamento da administração direta e dos fundos especiais para o exercício de 2025, discriminado nos anexos dessa lei, estima a receita e fixa a despesa em R$ 63.200.000. Artigo 3º. A receita da administração direta e de fundos especiais a serem realizadas de acordo com a legislação em vigor está orçamentada no segundo e seguintes estimativas. Receitas correntes: impostos, taxas e contribuição de melhoria, R$ 8.273.234. Contribuições, R$ 2.533.300. Receita patrimonial, R$ 585.610. Receita de serviços, R$ 2.289.610. Transferências correntes, R$ 50.363.751. Outras receitas correntes, R$ 1.277.423. Reduções para a formação do Fundeb. Então, são alimentos aqui, mas eu vou falar o valor, tá? R$ 6.624.828. Alienação de bens, R$ 144.900. Receitas correntes intra-orçamentárias, R$ 4.357.000. Total geral da receita, R$ 63.200.000. Artigo 4. A despesa da administração direta e dos fundos especiais está fixada com a seguinte distribuição institucional. Câmara Municipal, R$ 1.635.000. Gabinete do Prefeito e Dependentes, R$ 3.460.000. Administração e Finanças, R$ 5.216.000. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.458.000. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, R$ 38.000. Conselho Tutelar, R$ 430.000. Ensino Infantil, R$ 2.286.000. Educação primeiro a oitava séries, R$ 3.528.000.
Educação básica, Fundeb e Magistério, 6 milhões e 17 mil. Ensino profissionalizante, 190 mil. Merenda escolar, 2 milhões e 135 mil. Cultura, desporto, lazer e turismo, 602 mil. Fundo Municipal de Saúde, 17 milhões e 522 mil. Agricultura e abastecimento, 271 mil. Serviços urbanos, 8 milhões e 399 mil, 686 reais. Serviços funerários, 239 mil. Serviço de água e esgoto, 1.308 mil. Serviço estrada e rodagem, 1.372 mil. Educação especial, 592 mil. Fundo de Previdência Municipal, 6 milhões e 500 mil. Total do orçamento, 63 milhões e 200 mil reais. Artigo 5º. A despesa da administração direta e fundos especiais está fixada na seguinte distribuição funcional. Por função do despesa. Legislativa, 1.635 mil. Administração, 7.872 mil. Assistência social, 1.926 mil. Previdência social, 6 milhões e 500. Saúde, 17 milhões e 522 mil. Educação, 14 milhões e 749 mil. Urbanismo, 8 milhões e 638 mil, 686 reais. Saneamento, 1 milhão e 308 mil. Agricultura, 271 mil. Comércio e serviços, 1.000. Transporte, 1 milhão e 372 mil. Desporto e lazer, 602.314 reais. Encargos especiais, 703 mil. Reserva e contingência, 100 mil. Total do orçamento, 63 milhões e 200 mil reais. Artigo 6. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementares para a administração direta e fundos especiais até um limite de 20% do água. Até o limite de 20% do total das despesas fixado no artigo 2, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade. Artigo 7. Fica o Poder Executivo observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos no âmbito de cada órgão, entre elementos do mesmo grupo de despesa e entre as unidades orçamentárias, sem alterar o limite estabelecido no artigo anterior. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogando as disposições que vão Neves Paulista, 29 de setembro de 2024, assina Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal. Neves Paulista, 29 de setembro de 2024, ofício para 2024. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter a apreciação dessa secretaria de Casa Municipal, Câmara Municipal, o anexo do projeto de lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2005, em cumprimento ao dispositivo do artigo 165 da Constituição Federal, lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e lei 4.320/64. O projeto de lei pode encaminhado foi elaborado de acordo com os programas objetivos, metas e ações estabelecidos no plano plurianual e priorizados na lei de diretrizes orçamentárias, atendendo ainda as exigências contidas na lei de responsabilidade fiscal, priorizando o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advidas em portarias, a Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes.
Por fim, esperamos que esse projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo. E submetemos a vossa excelência postura orçamentária para o exercício de 2025. Lembrando que o mesmo irá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2024. Na certeza que esta escreve casa não negará no meio e princípio ao presente projeto, invoco para sua tramitação no prazo previsto pelo artigo 44, inciso 1º da LOE. Reiterando-lhe, senhor presidente, bem como aos seus nobres pares, os protestos de relativa estima e consideração. Antenciosamente, Márcio Rodrigues de Produção, prefeito municipal, ao excelentíssimo vereador, senhor presidente da Câmara Municipal Inês Paulista, São Paulo. O restante dos anexos, vai se encontrar à disposição dos nossos pares na nossa secretaria dessa casa de leis. As comissões competentes para opinar. Leitura do projeto de resolução 002/2024 dispõe sobre alterar o parágrafo 5º e parágrafo 6º do artigo 305 da resolução número 01 de 11 de dezembro de 2006, regimento interno da Câmara Municipal de Minas Paulista e da outra providência de autoria da mesa diretora. Minas Paulista, 1 de outubro de 2024, justiça do senhor presidente, viemos através do presente caminhar em anexo a Vossa Excelência para ser submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Minas Paulista, São Paulo, projeto de resolução número 002/2024, que expõe sobre alterar o inciso 5º, 6º do artigo 305 da resolução número 01 de 11 de dezembro de 2006, regimento interno da Câmara Municipal de Minas Paulista e das outras providências. Sem mais parlamentares, nos prendemos Luiz Carlos de Souza, presidente, Valdir Balduino, vice-presidente, Luiz Antônio Branco, primeiro secretário, José Amaral, vice-secretário. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos de Souza, presidente da Câmara Municipal de Minas Paulista, São Paulo. Projeto de resolução do 002/2024, de 1 de outubro de 2024, dispõe sobre alterar os incisos 5º e 6º do artigo 305 da resolução de 1 de 11 de dezembro de 2006, regimento interno da Câmara Municipal de Minas Paulista e dos outros provedores. A mesa diretora da Câmara Municipal de Minas Paulista, São Paulo, no uso de suas disposições legais, nos termos do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, e artigo 26, inciso 4, a linha B, e artigo 237, inciso 1º, a linha B, e o artigo 395 do regimento interno desta atividade, para saber que o plenário aprovou e o presidente da Câmara Municipal promulga e sanciona a presente resolução. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 305 da resolução número 01 de 11 de dezembro de 2006, regimento interno da Câmara Municipal de Minas Paulista, os seus parágrafos 5 e 6, que passa a melhorar com a seguinte redação. Inciso 5. O projeto de lei de restrições orçamentárias será encaminhado à Câmara Municipal até 15 de abril de cada exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 6. O projeto de lei do orçamento anual do município será encaminhado à Câmara Municipal até 15 dias de setembro de cada exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 1º de abril de 2024. Assina Luiz Carlos de Souza, presidente, Valdir Baldeiro, vice-presidente, José Antônio Gabriel, secretário, José Martins, segundo secretário. Justificativas. Novos pares. O presente projeto de resolução tem como objetivo promover alterações na resolução número 01, de 11 de dezembro de 2006, no tocante que diz sobre o processo legislativo orçamentário, com o objetivo único de adequar o regimento interno desta Casa Legislativa, de modo a formar um sistema mais adequado e organizado, bem como garantir maior efetividade nos serviços públicos, neste caso, na atividade parlamentar orçamentária, bem como alienas aos ordenamentos jurídicos presentes na Lei Orgânica Municipal. Infere-se ao exposto, rogamos bons ofícios para que o referido projeto de resolução seja apreciado em conformidade com o que se expõe na Lei Orgânica do município e aos comandos constitucionais e legais. Sala das Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 1º de outubro de 2024, assina Luiz Carlos de Souza, presidente, Valdir Baldeiro, vice-presidente, Luiz Antônio Gabriel, primeiro secretário, e José Martins, segundo secretário. As comissões competentes para opinar. Leitura dos pareceres do projeto de decreto legislativo 002/2024. Comissão de Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo 002/2024, parecer. Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre a aprovação das compras da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista relativas ao exercício 2021 e das outras providências. Devemos destacar que o presente projeto respeitou o requerimento de competência para elaboração ou adição de análise constitucional no que concerne ser a Comissão de Justiça e Redação, responsável pelos aspectos constitucionais, legal, regimental, gramatical e lógico, das proposições nos termos do inciso 1º do artigo 313 e a linha A do artigo 91 do regimento interno desta entidade, inciso caso. O presente projeto respeitou os aspectos atinentes da formabilidade exigida pela Constituição Federal e demais leis que norteiam a constitucionalidade e legalidade. Outro sim, essa comissão, prima pelo parecer emitido, colaborando ainda os preceitos constituídos no parecer emitido pela Escrédia Primeira Câmara Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desta forma, diante dos argumentos expedidos, referido projeto e justificativas constantes do mesmo, a presente comissão certamente não remunerará a oposição ao projeto nem vícios que possam impedir a sua tramitação. O projeto de decreto legislativo apresenta-se correto ao seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final pela aprovação. Sala de Sessões do vereador José Benedito Fernandes, 7 de outubro de 2024, assina os senhores vereadores Emerson Rodrigues Ferreira, Humberto Aparecido Boazini e a vereadora Celina Maria. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, com referência ao projeto de decreto legislativo 002/2024, está em discussão. Novamente, discutir está em votação. Se for favorável, permanecer sentado, se for contrário, aprovado por unanimidade. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de decreto legislativo número 002/2024, parecer. Trata-se projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista relativas ao exercício de 2021 e das outras providências. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, que compete examinar e emitir sobre os aspectos financeiros e orçamentários, a presente proposição, nos termos do regimento interno dessa atividade, entende-se
que o presente projeto respeitou o requisito de competência. Esta comissão prima pelo parecer emitido e colaborando ainda com os preceitos contidos no parecer emitido pela STF, primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sendo sintonia do decreto legislativo, apresenta-se correto ao seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando apenas a decisão final pela sua aprovação. O projeto do decreto legislativo número 002/2024 nós temos como foi proposto. Sala das sessões do vereador José Benedito Fernandes, 7 de outubro de 2024, assim os seus vereadores José Mauro Luiz, Emerson Rodrigues Ferreira e Luiz Antônio Prado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de decreto legislativo 002/2024, está em discussão. Não havendo requerido discutir, está em votação. Se for favorável, permaneça sentado. Pode contrário que levante. Aprovado por unanimidade. Para terminar a fala do expediente, o senhor vereador Sorte, eu vou fazer uso da palavra, que eu falo de 5 minutos sobre o expediente com a parte. A palavra está aberta. Passaremos para a ordem do dia. Está em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo 002/2024 dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Vilas Paulista relativa ao exercício 2021 e da outras providências de autoria da mesa diretora comparecido pela aprovação das competentes funções. O senhor vereador poderá fazer outra palavra. Novamente, quem queira fazer outra palavra, o projeto de decreto legislativo importa em única votação. Os vereadores forem favoráveis à sua aprovação permanece como estão, os que forem contrários se levantem. O projeto de decreto legislativo está aprovado por unanimidade. Nós faremos agora as explicações pessoais. O senhor vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 10 minutos em relação aos assuntos pessoais ocorridos durante esta sessão ou em relação ao mandato do vereador sem a parte. O tribunal está aberto. Novamente, quem queira fazer a palavra, e nada mais a menos, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 21 de outubro de 2024, e declaro encerrada a presente sessão às 21h18.